Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 38. Terceiro andar. O concerto do preto e branco. Tendo anunciado que teríamos as 10 quests da campanha disponíveis neste andar concluídas às 5 horas do dia 20 de dezembro, apenas 40 horas desde então, nós voltamos à base dos Elfos Negros, entregamos o item ao comandante para terminar a infiltração. E partimos imediatamente para nossa próxima quest. O 7º capítulo, Coleção de Borboletas, foi um breve respiro de uma quest que envolvia simplesmente encontrar e derrotar uma borboleta gigante liberada pelos Elfos da Floresta para reconhecimento. Teria sido ainda mais fácil como um arremesso de facas decente, mas eu não tinha uma vaga nos slot de skills disponível neste momento, então tivemos que correr atrás da borboleta na Floresta Noturna, pegando pedras para atirar nela. No 8º capítulo, na quest A Árvore Espiritual do Oeste, o comandante Elfo Negro leu e assimilou as ordens ultrasecretas dos Elfos da Floresta que trouxemos e estava se preparando para liderar um ataque à base dos Elfos da Floresta. Ele queria que a chave de Jade fosse transportada secretamente para um posto avançado no 4º andar. Azuna, Kismel e eu, acompanhados por 3 soldados elfos negros, nos dirigimos para a árvore espiritual que os elfos costumavam viajar entre os andares. Claro, essas quests de transporte nunca terminavam sem intercorrências, e enquanto caminhávamos em direção à árvore na borda oeste da floresta, um misterioso bando vestido de preto nos emboscou. Dos 4 atacantes mascarados, o qual estavam rotulados como saqueadores desconhecidos no jogo, despachamos facilmente 3. Tanto Azuna quanto eu, estávamos bem acima do nível esperado neste ponto, e também tínhamos os serviços da Cavaleira de Elite Kismel. Mas o 4º saqueador jogou uma bomba de fumaça e roubou a chave dos confusos soldados elfos. Naturalmente, eu sabia que essa emboscada estava chegando e estava pronto para tentar derrotar todos os 4, mas era realmente uma luta invencível. Os outros 3 corpos escureceram imediatamente e derreteram, então não havia como saber quem eles eram. Na 9ª quest, Perseguição. Tivemos que perseguir o ladrão pela floresta. No beta, lembrei-me dessa única missão que durou quase da manhã até a noite. Ela demorou tanto só por conta da procura do sinal brilhante. Uma pequena garrafa de líquido brilhante com o qual um dos soldados elfos atingiu o ladrão. Tentar achar isso era incrivelmente difícil no meio de uma densa floresta. Como começamos o 9º capítulo depois do meio-dia, 19 de dezembro, eu estava preparado para que durasse até tarde da noite. Mas para minha surpresa, embora que realmente eu já deveria estar esperando isso, a ajuda de Kismel foi inestimável. Ela ficou na frente e imediatamente apontou em direção da luz brilhante em cada curva. Então descobrimos a caverna onde o ladrão estava escondido às 2 horas do mesmo dia. A próxima etapa foi reportar ao comandante, então voltamos para a base para comer e descansar, e, à noite, estávamos prontos para a 10ª e última quest da campanha no 3º andar, recuperando a chave. Era uma tarefa difícil que envolvia explorar uma grande dungeon, embora não tão grande quanto o labirinto. Isso era demais para completar antes do final do dia, especialmente porque nosso dia tinha começado bem antes do amanhecer, então nós tivemos que voltar depois de derrotar o enorme boss do 1º nível da dungeon, a Aranha Chicote. Às 11 horas daquela noite, voltamos para a base e revezamos para tomar banho. Desta vez, Kismel decidiu invadir durante a vez de Azuna e, infelizmente, não havia maneira de dizer exatamente o que estava acontecendo mais além adentro da aba da tenda, com base nos breves gritos, respingos e risos ocasionais. Depois de um jantar tardio, fomos para a cama e acordamos na madrugada do dia 20 de dezembro. Depois de um rápido ajuste com o ferreiro e algumas recargas de suprimentos na loja de itens, nós rapidamente andamos rumo a conquistar o 2º nível da grande dungeon subterrânea. Desde que havíamos retornado ao acampamento, os soldados extras não nos acompanhavam mais, mas na verdade era mais fácil coordenar manobras de combate de alto nível com apenas nós 3.
Nós avançamos através dos insetos e monstros animais, e finalmente encontramos o esconderijo do ladrão mascarado no fundo da masmorra. Nós entramos furtivamente e espiamos através da janela de seu espaço semelhante a uma sala de jantar, avistando mais 5 ladrões sem máscaras. Eles não eram elfos da floresta, e certamente não eram elfos negros. Eles eram uma raça totalmente diferente, com a pele roxa escura, como se estivessem apodrecendo, e de alguma forma, tinham características demoníacas. As informações em seus cursores os identificavam como guerreiros elfos caídos. Kismel parecia nervosa, mas não havia tempo de parar e perguntar a ela sobre isso. Seguimos em frente e vencemos várias batalhas inevitáveis e, finalmente, chegamos ao boss final da dungeon e da quest, o Elfo Caído Comandante. Ele era um adversário difícil como uma série de lacaios, mas com nossos níveis no real limite para este andar, ele não representava uma verdadeira ameaça para nós. Quando a rapieira de cavalaria de Azuna desferiu o golpe mortal, o comandante lançou sua última maldição contra nós e derreteu-se. No fundo da sala havia uma montanha de tesouros, junto com a chave de jade. Desta vez, conseguimos transportar a chave até a árvore espiritual, sinalizando o fim, pelo menos no terceiro andar, da longa campanha. Mas assim que Azuna e eu estávamos prestes a cumprimentar um ao outro por mais um trabalho bem feito, Kismel interrompeu como uma declaração surpreendente. Azuna e Kirito. Ela disse devagar e com cuidado, a luz percorreu sobre seu lindo cabelo roxo. Agora que está claro que os caídos são aliados dos elfos da floresta, devemos entregar esta chave para a fortaleza no próximo andar rapidamente. Acredito que esta tarefa caberá a mim para completar. Os olhos de Azuna se arregalaram e ela deu um passo à frente. Seu rosto tinha um sorriso nervoso, um sorriso de quem suspeita o que está por vir. E então vamos com você. Para o caso de haver outra emboscada. Obrigado, Azuna. Sua oferta é muito gentil. Kismel parou por aí. Ela se moveu para o lado de Azuna e olhou para cima. Estávamos perto do perímetro externo de Aincrad, e a extensão de um azul puro se estendia à frente de nós. O tronco nodoso da árvore espiritual contrastava fortemente com o céu cobalto por trás dela. Perto das raízes da árvore de 4,5 metros de largura, havia um grande e largo nó, que apontava para um interior oco, mas, ao contrário das árvores de Zumfut, não foi esculpido por mãos humanas. Na escuridão dentro do buraco, uma luz azul pulsou. Ao redor da árvore, rochas cobertas de musgo formavam uma parede sólida e o único portão de acesso à árvore era guardado por um quarteto de sentinelas elfos negros. Esta árvore era um teleportador para elfos, e os elfos da floresta tinham seu próprio teleporte do outro lado do andar. Como você poderia esperar, houve muito debate durante o beta sobre se essas árvores poderiam ou não ser usadas para contornar o labirinto. Uma guilda até organizou um grupo de raid de 30 homens para atacar a árvore, mas os 4 guardas facilmente anularam essa tentativa. Meu palpite era que mesmo se tivessem sucesso, nada aconteceria dentro da árvore. Enquanto ela olhava para a árvore, a próxima declaração de Kismel confirmou a expectativa de meses atrás. Infelizmente, apenas o povo de Liuzula tem permissão para passar pelo portal da árvore espiritual. Azuna parecia já estar esperando por isso. Depois de um longo momento de silêncio, ela assentiu. Entendo, sim. Kismel respondeu solenemente. A elfa fechou os lábios com força por um tempo, então se virou e rodeou as costas de Azuna com os braços. Os olhos da usuária de rapieira se arregalaram brevemente de surpresa, mas ela retribuiu o abraço da cavaleira com a mesma rapidez. Com a boca bem no ouvido de Azuna, Kismel sussurrou, foi alto o suficiente para que eu pudesse ouvir. Depois que perdi minha irmã há um mês atrás, eu estava esperando encontrar o meu lugar para morrer. Quando cruzei as lâminas com o Cavaleiro Branco de Calizó, pensei que veria minha irmã novamente, mas, você e Kirito apareceram e me salvaram. Ela deve ter guiado vocês. Eu não sabia que Tio Mel, a herbalista, realmente existiu em Aincrad.
Não havia como saber se os Elfos Negros e os Elfos da Floresta realmente travaram uma grande batalha, se não havia jogadores por perto para ver. Essas memórias, incluindo Tio Nel, podem ter sido simplesmente implantadas na programação de Kismel como um background da história, a espinha dorsal de seu personagem. Mas eu poderia jurar que vi um brilho pálido no ar ao lado de Kismel e Asuna. Talvez fosse apenas um motor de luz brilhando através dos galhos da árvore espiritual. Ou possivelmente, veremos você de novo, não é? Asuna murmurou no cabelo de Kismel. A elfa assentiu vigorosamente. Com toda a certeza. A árvore sagrada nos guiará juntos. Ela apertou com mais força, então a soltou. Kismel compartilhou um último sorriso com Asuna antes de olhar para mim. Eu esperava um aperto de mão, talvez um toque aqui, mas Kismel avançou sem hesitação e me envolveu em seus braços também. O metal frio e suave de sua armadura e o cheiro de pinho fresco me fizeram sentir como se estivesse no fundo de uma floresta. Na próxima vez que nos encontrarmos, Kirito, contarei a você mais sobre meus sonhos. Ela sussurrou. Então eu coloquei minhas mãos nas costas dela. Sim, eu adoraria. É uma promessa, então. E com um último aperto de seus braços, Kismel saiu. Ela deu um passo para trás, depois outro, e ergueu o punho direito sobre o seio esquerdo em saudação. Asuna e eu automaticamente retribuímos. E agora, isso é um adeus. Lamento não os acompanhar ao pilar dos céus, mas creio que tens a habilidade de despachar os seus guardiões. Acabem com eles e acendam. Estarei esperando por vocês no quarto andar. Tome cuidado, Kismel. Disse Asuna. A cavaleira sorriu e girou nos calcanhares. E com a longa capa balançando, ela caminhou para o portal. Os guardas deram um passo para o lado, ela passou e eles se fecharam atrás dela. Kismel passou pelo nó da árvore espiritual sem olhar para trás e desapareceu na escuridão. Alguns segundos depois, a fraca luz azul piscou mais brilhante. No lado esquerdo da minha visão, a terceira barra de HP que havia aparecido na semana passada desapareceu com um jingle alegre. No final, a recompensa por completar a parte do terceiro andar da campanha A Guerra dos Elfos não continha nada de útil para derrotar o boss. Quando o comandante da base nos agradeceu por nosso serviço, a lista de itens que pudemos escolher incluía meia dúzia de peças de equipamento. Mas não importa quantas vezes você verifique suas especificações, efeitos e textos chamativos, não havia uma única palavra que sugerisse qualquer conexão particular com o boss de andar. Acabei escolhendo um par de botas de couro com resistência extra à queda e um pouco de poder de salto extra, depois de ter escorregado durante meu duelo com Morte, e Asuna escolheu uma nova capa com capuz, feita do mesmo material da capa favorita de Kismel. A capa roxa pálida com um brilho fraco deu um bônus sólido para esconder e aumentou a agilidade, embora não na mesma extensão do item original. Até este ponto, nossas interações com o comandante dos Elfos Negros foram muito superficiais, igual com o NPC. Quando escolhemos nossas recompensas, ele saiu de sua cadeira, e com preocupação em seu rosto, disse: Nós, elfos, temos vida longa, mas podemos ser feridos com lâminas tanto quanto qualquer outra pessoa, e um ferimento suficientemente profundo nos matará. Não somos dotados da resistência dos anões e humanos. Os elfos caídos como aqueles que você lutou no labirinto subterrâneo são os descendentes daqueles que queriam usar a magia da árvore sagrada para forjar corpos impermeáveis às lâminas. Isso aconteceu antes da grande separação, e eles foram banidos por causa disso. Eles são numerosos por todo o castelo, e sua cooperação com os elfos da floresta em busca das chaves é preocupante ao extremo. Como tropa avançada, permaneceremos aqui por enquanto, pesquisando por rastros dos caídos antes de retornar à nossa fortaleza no quarto andar. Sua assistência contínua será muito apreciada. Asuna e eu trocamos um breve olhar e assentimos juntos. Ficaríamos felizes em ajudar. Qualquer coisa que possamos fazer. Ótimo. Sua ajuda é uma dádiva. Suspeito que o general na fortaleza vai tratá-lo magnanimamente. Leve esta recomendação com você. O comandante pegou um pedaço de pergaminho fortemente enrolado em sua mesa e me ofereceu.
Agradecemos por essa recompensa extra e estávamos nos preparando para partir, quando então o comandante voltou a falar. Você vai escalar o pilar dos céus até o 4º andar? Sim, esse é o plano. Nesse caso, tenha cuidado com o ataque venenoso da besta guardiã. Você deve se preparar com muitas poções antiveneno enquanto estiver no acampamento. Muito obrigado pelo conselho. Eu disse, curvando-me e saindo da tenda. Assim que me aventurei para fora, uma buzina soou, sinalizando a passagem do meio-dia. Dei uma dúzia de passos em direção ao cheiro convidativo da tenda de jantar antes de olhar para a Asuna. Não vou dizer que não fiquei grato pelo conselho, mas, agora é mais difícil dizer que as recompensas da quest que ajudariam com o chefe não eram verídicas. No dia anterior, eu expliquei para a Asuna sobre meu duelo à beira do rio com o espadachim/usuário de Machado Morte e suas atividades suspeitas. Morte se juntou a Dragon Knights Brigade e os estava ajudando na campanha, isso havia sido confirmado por Argo. E também era certamente uma verdade que ele estava trabalhando com a Incrad Liberation Squad, usando uma classe diferente de arma. No entanto, suspeitei que o repentino interesse de Kibao na campanha e sua firme convicção de que as recompensas eram cruciais para derrotar o boss, foram baseadas nas informações que Morte deu a ele. Se essa fonte fosse uma mentira total, eu esperava usar esse fato para fazer Kibao confessar sobre onde ele havia ouvido isso. Porém, nenhum dos itens que poderíamos ganhar por terminar a quest tinha qualquer efeito especial contra o boss do andar. Já que Kibao disse que os itens que você ganha com a quest dos elfos eram necessários para evitar grandes problemas contra o boss, então, você poderia dizer que a informação dele era uma mentira. Certo, mas se alguém alegou que a dica sobre os antídotos de veneno era a recompensa, então seria muito mais difícil descartá-la totalmente. Asuna respondeu quase que imediatamente, seu raciocínio rápido foi quase que combinado com a agilidade acumulada de seu personagem. Tudo que você pode fazer agora é apenas explicar a verdade de como exatamente aconteceu na reunião desta noite. Se observarmos a reação de Morte de perto, talvez ele deixe algo passar. De qualquer forma, vamos comer e fazer uma pausa antes de irmos. Espero que nos deixem usar a tenda de Kismel. Realmente. Mesmo que estivesse disponível para uso, agora que o proprietário estava ausente no 4º andar, seríamos apenas nós dois dormindo sob a mesma cobertura. Eu escolhi não trazer isso à tona e corri atrás de Asuna em direção à tenda de jantar. Felizmente, quando Asuna percebeu que nós dois dividiríamos uma barraca sozinhos, não havia nenhuma fruta que ela pudesse jogar em mim. Então, em vez disso, eu tive que enfrentar uma almofada macia no rosto. 5 da tarde. A segunda reunião de estratégia estava prestes a começar no recinto de reuniões de Zumfoot. Os DKBS de Lind e os ALS de Kibao terminaram de mapear a torre do labirinto até a câmara do boss no último nível. Os DKB quase que tocaram na porta um pouco depois dos ALS, porém, no final, acabou que foram eles mesmo. Então, pelo 2º andar seguido, o MC da reunião de estratégia e o líder da raid seria Lind. O que confundiu a Asuna e eu foi a ausência de Morte no local da reunião. Talvez ele tenha mudado toda a configuração de seu equipamento. Na segurança da cidade, ele podia se sentir livre para colocar armas cujas skills ele não tinha. Tirou sua touca e deslizou-se entre a multidão de uma forma que eu não pude reconhecer. Mas Asuna disse que, até onde ela podia dizer, ambas as guildas tinham a mesma formação que a batalha contra o boss do 2º andar teve. A reunião começou com a programação da batalha de amanhã, que vai ser na parte da manhã. Em seguida mudamos para a estratégia atual. Argo já havia lançado seu guia de estratégia sobre o boss e, com base nas informações da fase de testes beta, dividimos os grupos em funções diferentes. Assim que as perguntas e respostas saíram do caminho, Lind me pediu para falar. Naturalmente, ele queria um relatório sobre as recompensas da quest de campanha. Eu me levantei e comecei como uma explicação básica sobre a quest. Quando cheguei à parte sobre os elfos caídos, a multidão começou a se agitar.
Alguns deles queriam mais detalhes sobre isso, mas optei por ser breve, sabendo que Argo logo estaria lançando o segundo volume de seu Guia da Guerra dos Elfos. Em primeiro lugar, nada nos itens em si tinha qualquer relação única com o boss do andar. No entanto, depois de recebermos nosso loot do comandante elfo, ele nos deu um pequeno conselho sobre o boss. A multidão inteira ficou em silêncio, não querendo perder essa informação. Ele disse, traga muitas potes de antídoto, pois o boss usa ataques de veneno, e é isso. Agora o silêncio ficou estranho. Foi um conselho tão óbvio e básico, quem não usaria um estoque de antídotos para uma luta importante? Limpei minha garganta e adicionei uma informação em prol da honra do comandante. Só para vocês saberem, o boss no beta não tinha um ataque de veneno. Já que isso pode ser o que foi alterado nesta luta, provavelmente é uma boa ideia levar quantas poções você puder. Vou deixar isso para Lindy Kibao decidir se esta informação conta como uma recompensa de quest que é crucial para derrotar o boss ou não. Sentei-me novamente e o local da reunião explodiu em conversas. Alguns pensaram que era uma decepção, que não havia armas secretas contra o boss, enquanto outros afirmavam que esse conhecimento era muito mais útil do que um item. A opinião mais importante entre os últimos foi a de Joey da LS, que gritou que se todos tentássemos a campanha agora, poderíamos aprender algo ainda mais importante. Mais uma vez, Kibao calou com um único comando, e quando o grupo se acalmou, Lindy encerrou a discussão com sua liderança cada vez mais solidificada. Iremos visitar todas as lojas de itens esta noite, mesmo nos andares inferiores, e obter poções mais do que o suficiente para amanhã. Conforme planejado, começaremos nossa operação às 9 horas da manhã de amanhã. O encontro é no portão norte de Zumfoot. Em seguida, caminharemos para Decel, a cidade mais próxima do labirinto. Após uma breve pausa, entraremos na torre. Se tudo correr conforme o planejado, derrotaremos o boss do andar às 2 da tarde. Ele fez uma pausa e examinou os 40 e tantos membros reunidos da ala esquerda à direita, então fez um apelo estimulante. Amanhã à noite, vamos comemorar na cidade principal do 4º andar. Vamos, pessoal, vamos vencer essa batalha. Durante a última reunião, observei Lindy fazer um discurso no palco e pensei, você tem um longo caminho a percorrer para substituir Diável, mas mesmo que ele não se tornasse o próprio Diável, Lindy tinha um papel a desempenhar que era só dele. Algo muito mais crucial do que o meu, enquanto eu continuava fugindo das coisas realmente importantes. Um papel que alguém tinha que assumir, se realmente íamos chegar àquele 100º andar distante. Enquanto isso, alguns estavam tentando cumprir funções que ninguém deveria tocar. Morte estava tentando fazer com que a DKB e a LS entrassem em conflito. O homem de poncho preto havia atraído a Legend Braves para enganar os outros jogadores. Quaisquer que fossem suas intenções, ele certamente não iria parar agora. Tive que continuar desempenhando meu papel para poder lidar com suas futuras maquinações. Até mesmo o repúdio dos que estavam na linha de frente poderia ajudar de sua própria maneira. Juntei-me aos outros para erguer minha mão direita em direção à extensão plana de rocha e aço, a 100 metros acima de nós, e agarrei a minha determinação recém-descoberta fortemente no fundo do meu peito. Às 1h12 da tarde do dia seguinte, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, Nerius o Ente do Mal, o boss do 3º andar de Aincrad, foi derrotado por um ataque de 42 jogadores construído a partir de 7 grupos. O grande monstro árvore generosamente usou uma skill de envenenamento de área ampla que não existia no beta, mas nosso estoque de antídotos nem sequer secou. Como eu esperava, a rapieira de cavalaria de Azuna facilmente superou qualquer outra arma presente no quesito de dano, e o resto do grupo ficou pasmo. A batalha durou 53 minutos. Como no 2º andar, não houve fatalidades. Morte, o guerreiro com machado, não estava presente na raid,